Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas, saúde. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Minha mente está limpa e livre. Deixo o passado e entro no novo. Tudo está bem. Estou segura. Confio plenamente no processo da vida. A vida é favorável a mim. Expresso a alegria de viver e permito-me desfrutar cada momento de cada dia. Torno-me jovem de novo. A alegria agora flui livremente dentro de mim. Estou em paz com a vida. Agora escolho pensamentos harmoniosos e deixo a vida fluir livremente em mim. Eu me aprovo e minhas decisões são sempre perfeitas para mim. Sou segura e estou em segurança. Estou em paz comigo mesma e com os outros. Estou além das crenças em grupo ou no calendário. Estou livre de toda congestão e influência. Crio somente experiências alegres em minha vida. Estou relaxada e em paz, porque confio no processo da vida. Tudo está bem em meu mundo. Agora escolho fazer minha vida leve, fácil e alegre. Meus pensamentos fluem livremente e facilmente. Movimento-me através das ideias com facilidade. À medida que me nutro, os que me cercam são nutridos. Sou gentil e carinhosa comigo mesma. Milagres acontecem todos os dias. Eu me interiorizo para dissolver o padrão que criou isto e agora aceito uma cura divina. E assim é. Dirijo e assimilo todas as novas experiências em paz e com alegria. Escolho ser pacífica e harmoniosa. Meu pensamento é calmo, pacífico e centrado. A mente conhece sua verdadeira identidade e é um ponto criativo da divina autoexpressão. Com facilidade e liberdade, deixo ir o velho e alegremente dou boas-vindas ao novo. Libero e dissolvo o passado. Penso com clareza, vivo no agora, em paz e com alegria. Eu relaxo e deixo a vida fluir através de mim com facilidade. Confio no processo da vida. Somente a ação certa e boa tem lugar em minha vida. Sou flexível e deixo-me fluir. Sou livre para pedir o que quero. É seguro me expressar. Estou em paz. Deixo para trás as limitações do passado e entro na liberdade do agora. É seguro ser eu mesma. Confio no processo da vida e sei que ela só me leva para o meu mais alto bem. Uso meu poder sabiamente. Sou forte. Sinto-me segura.
tudo está bem. Confio na sabedoria e na orientação divinas. Sei que estão sempre me protegendo. Estou em segurança. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A menina que semeava. Capítulo 9. Beck estava dormindo um pouco além da conta naquela manhã, perdendo o início de um iluminado dia de primavera. Chris tinha pensado em pegar seu café e o jornal e ir para o pátio do prédio, mas decidiu esperar pela filha. Ele passou algum tempo olhando uma enciclopédia online de plantas e tinha se interessado particularmente pela seção de acidentes comuns, que comparava comer um lírio arum à sensação de centenas de picadas de agulha na boca, e também dizia que cães eram mais suscetíveis às toxinas da cebola de aspen. Depois disso, ele baixou algumas músicas e as ouviu usando o fone de ouvido do computador. Foi então que Beck bateu no seu ombro para lhe dizer que já tinha acordado. Coisa boa? Ela perguntou quando ele tirou os fones dos ouvidos. Coisa da década de 80. Ah, o papai está se sentindo meio nostálgico esta manhã. Chris deu uma risada e levantou do computador. Na verdade, eu comecei ao contrário. Eu comecei com coisas novas, mas então, como você não estava acordada, fui parar na década de 80. Beck deu uma risada irônica para ele. Não está tão tarde, são só... Ela olhou para o relógio no decodificador de TV a cabo. Uau, já são mais de 11 horas. Você se lembra de quando a gente lhe dizia que você tinha de ficar na cama até às 7 horas? Não acredito que já é tão tarde. O que a gente vai fazer hoje? A primeira coisa que a gente vai fazer é tomar um café. Eu estou faminto. Você não tomou café? Eu estava esperando você. Você não precisava ter feito isso. Eu não estou com um pingo de fome, mas eu como alguma coisa. Eles foram para a cozinha e Chris abriu a geladeira e o freezer ao mesmo tempo. Ele tinha pensado em fazer uma omelete, mas Beck não estava com muita fome. Não valia a pena. Ele olhou para ela. Pão Bagel? Para mim, tudo bem. Chris tirou do freezer 2 unidades cortadas e enroladas em papel alumínio e pôs na torradeira. Ele tinha mania de comprar um monte de uma vez, mesmo sabendo que ele só ia comer algumas frescas. Ela sempre era uma boa pedida para os dias como esses, quando ele tinha que mudar o cardápio rapidamente. Então, o que nós vamos fazer hoje? Ele perguntou enquanto pegava o requeijão da geladeira. O dia está realmente bonito? Parece que sim. Eu ainda não saí de casa. Quer dar uma volta de carro? Chris parou de passar o requeijão na torrada e olhou para a filha. Brincadeira, ela disse. Mas a gente pode ir se você quiser. Vamos colocar essa ideia na nossa lista de opções. Chris voltou a preparar o lanche e então fatiou um tomate. Olha, eu tenho coisas para dizer. Algo parecia diferente na voz de Beck e isso chamou a atenção de Chris. É sobre Tamarisk. Ele tinha esperado uma semana inteira para ela tocar no assunto. Quer dizer que Tamarisk é real? Beck virou os olhos. Eu não acredito que você me perguntou nada, que você não me perguntou nada sobre isso. Eu estava muito ocupado tentando entender o que você quis dizer. Você não ia acreditar nas coisas que passaram pela minha cabeça. Beck se reclinou no balcão da cozinha. Quer dizer que Tamarisk é real. O que você acha que eu estava fazendo? Falando em algum tipo de código? Chris esperava que ele não parecesse tão constrangido como se sentia. Não, claro, eu achei que você quis dizer que Tamarisk fosse real. Ele respondeu encabulado. O que exatamente isso quer dizer? Beck deu um impulso no balcão e começou a girar animadamente pela cozinha. Eu quero dizer que é realmente verdadeira. Ela realmente existe.
não é apenas uma coisa da nossa imaginação. Cris não se lembrava da última vez que tinha visto a filha agindo com tanta vitalidade nesse apartamento. Provavelmente a última vez foi quando Lone esteve lá. O que cargas d'água ela estava falando? Será que você poderia ser mais clara? Beck andou até ele e colocou o braço ao redor de seus ombros. Pai, Tamarisk é um lugar real. Aquelas coisas que nós criamos e muitas das outras na verdade existem. Eu sei, eu estive lá. Cris fechou a cara. Você esteve em Tamarisk? Sim. Quando? Na noite passada. Cris contorceu o rosto em uma careta de descrédito. Na noite passada, eu acho que devo instalar trancas nas janelas. Não? Beck se afastou dele. Eu não fui lá pelas janelas. Eu fui um tipo de ponte super escura. Foi tipo irado, sério. Tipo irado? Você está certo. Foi totalmente irado. Definitivamente a coisa mais legal que eu já fiz. As torradas pularam da torradeira e Cris foi pegá-las. Isso é algum tipo de pegadinha? Beck olhou para ele intrigada. Como assim? Foi então que Cris percebeu pela primeira vez que Beck não estava de brincadeira ou em uma pequena viagem nostálgica. Ela realmente estava falando sério sobre ter ido a Tamarisk. Com certeza, pelo menos provavelmente, um daqueles sonhos incrivelmente vívidos que você jura que aconteceu, mas ela parecia estar convencida. Você esteve em Tamarisk ontem à noite? Qual foi a última vez que fez um teste de audição? Cris estava perplexo. Como um pai deve agir quando a sua filha adolescente lhe diz ter viajado para um mundo imaginário? A única coisa que ele pensou para dizer foi: E foi legal? Beck deu uma gargalhada alta. Sim, foi muito bom. Foi como estar no meio do filme mais incrível que se pudesse ver. E o melhor é que nós mesmos inventamos muitas dessas coisas juntos. Você não imagina como os Hofflers são. Eu pus a mão em um deles e ele rastejou por todo o braço de Mia. Mia, a princesa, ela é rainha agora, mas sim, ela. Isso tudo não é inacreditável? Cris concordou, com a cabeça vagarosamente. Sim, sim é. Beck inclinou a cabeça de lado. Você acredita em mim, né? Isso só podia ter sido um daqueles sonhos muito reais. Beck tocando Hofflers e interagindo com a princesa imaginária que havia se tornado rainha em inúmeras ocasiões de sua infância, e ele, se fosse ser honesto, até mesmo quando adulto. Cris havia sonhado estar em outro mundo, fosse um mundo estranho ou um universo alternativo, onde as leis da física eram de alguma forma alteradas. Essa era a sua maneira favorita de deixar a mente vagar. Quando ele criou Tamarisk com Beck, ele até mesmo imaginava ir até lá. Ele pressentia, no entanto, que suas fantasias nunca foram tão reais ou tridimensionais quanto o que Beck havia vivido nos sonhos da noite anterior. Sim, claro que eu acredito em você, disse Cris, não querendo estragar a fantasia, o entusiasmo nos olhos da filha naquela manhã. Ela logo perceberia que isso era apenas fantasia. Por enquanto, os dois poderiam curtir essa viagem juntos. Beck sorriu para ele. Eu sabia que você acreditaria. Mal posso esperar para voltar, mas ainda tem algumas falhas. Acho que só posso ficar por lá por um tempo indeterminado. Ontem eu estava no meio de uma conversa com Mia quando fui puxada de volta para cá. Primeiro eu achei que tivesse feito alguma coisa que me fez perder a conexão, mas agora estou achando que eu só posso ficar lá por pouco tempo. A outra coisa é que eu acho que só posso fazer isso aqui. Eu estou convencida de que tem alguma coisa a ver com a cama. Nós criamos as histórias nela
E isso deve ter aberto algum tipo de, sei lá, portal ou algo assim. A análise de Beck fez com que Chris achasse graça e ele deixou escapar uma risada. O que foi? Nada, é que isso é uma coisa extraordinária. Beth olhou para ele cética, mas seu entusiasmo voltou novamente. Extraordinário não dá para começar a descrever como foi. A propósito, esse negócio de transporte é um pouco trabalhoso. Tem que conseguir ir até lá mais de uma vez por semana. Tem muito para ver e fazer lá. É por isso que eu decidi falar com a mamãe e pedir para ela deixar eu dormir aqui às terças também. Essa foi a coisa mais arrebatadora que Beck tinha dito até então. Agora você está delirando. Beck franziu a testa. Por que você está dizendo isso? A mamãe vai deixar se eu pedir com jeitinho. Você conhece a sua mãe? Pai, deixe que eu cuide disso. Cris não tinha ideia do que esse negócio de Tamariz queria dizer ou que realmente estava acontecendo na cabeça de Beck para causar esse tipo de atitude agora. Se de alguma forma ela pudesse convencer a mãe a deixá-la ficar com ele uma noite a mais na semana, Tamariz que seria real para ele também. Beck raramente se sentia desconfortável falando com a mãe sobre qualquer assunto. Ela poderia às vezes ficar meio irritada sobre certas coisas, mas nunca fazia com que Beck sentisse que não podia falar com ela. No entanto, quanto mais Beck pensava a respeito, mais percebia que nunca havia conversado com a mãe sobre algo desse tipo antes. Beck havia tido várias conversas com ela sobre o divórcio ao longo dos anos. Ela era boa em deixá-la saber o que estava acontecendo e em deixá-la explicar como se sentia. Ela era uma ouvinte melhor que seu pai. Mas uma coisa que Beck aprendeu a evitar bem depressa eram as conversas sobre o quanto ela sentia falta dele ou o quanto ela gostaria de poder passar mais algum tempo com ele. Ela ficava bem agressiva com esse tipo de assunto, dizendo coisas sobre Chris que Beck não queria ouvir, mesmo que fosse verdade. Alguns meses após o divórcio, Beck percebeu que era melhor tocar no nome do pai o menos possível e nunca falar com a mãe sobre como ela se sentia sobre ele, mesmo se estivesse realmente brava com ele. Depois de certo tempo, não falar do pai virou um hábito, o que tornava o que ela queria falar com a mãe naquela noite ainda mais difícil do que a maioria das conversas delas. Beck não podia dizer a verdadeira razão para essa mudança. Enquanto isso, sua mãe estava com a agenda completamente diferente. Estou feliz que seu pai lhe trouxe para casa na hora certa hoje. Ela disse assim que o pai tinha ido embora. O papai sempre me traz para casa no horário, não? Sua mãe fechou os olhos e deu de ombros. Isso não importa muito. Eu vou fazer a torta de morango da sua tataravó para o jantar. Beck ainda se sentia cheia com a torrada que havia comido às 11h30, mas disse mesmo assim. Sua mãe se orgulhava daquela torta de frango. Eu sei que você adora, por isso pensei em fazer, mas o que eu realmente quero fazer é ensinar você a fazê-la. Beck animou-se. Sério? Uma de suas melhores receitas? Polly sempre foi uma cozinheira muito boa, e seu segredo consistia em fazer pratos que eram passados de geração em geração. Ela até mesmo tinha herdado algumas receitas da mãe de Chris, enquanto eles ainda eram casados, inclusive uma de carne assada divina. Você já tem idade o suficiente. Acho que está pronta. Legal! Essa era realmente uma ideia motivante para Beck. Sua mãe sempre lhe contava histórias sobre como ela aprendeu a fazer as receitas clássicas da sua avó, de como sua avó tinha aprendido com a mãe dela e assim por diante. Beck sabia que ela iniciaria aprendizado algum dia, mas ela achava que a mãe estava esperando que ela fosse um pouco mais velha. Elas foram para a cozinha e começaram a trabalhar. Beck não tinha esquecido do que ela queria falar, mas ela sabia que poderia deixar para mais tarde. Esta receita era muito especial
para complicar com algo que pudesse deixar o clima tenso. O primeiro passo era cozinhar o frango. Sua mãe pegou um pedaço de pano e mostrou como enchê-lo com vários tipos de ervas e amarrá-lo com um barbante. Parabéns, sua mãe disse orgulhosa. Você acabou de fazer o seu primeiro buquê garni. Uau! Beck balançou o pacotinho de ervas entre seus dedos. O que faço com isso? Jogue na panela. Polly indicou uma panela com água fervente e Beck jogou o buquê garni dentro dela. Então elas adicionaram o frango picado e deixaram cozinhando enquanto preparavam a massa da torta. Ela pegou a farinha, sal, manteiga e encheu uma tigela com água e gelo. Temos feito essa torta desse jeito na família por várias gerações. Minha avó costumava fazer questão de usar somente manteiga. Muitas pessoas colocam gordura vegetal ou algum tipo de gordura em suas receitas. Algumas usam banha de porco, mas nós sempre fazemos a nossa com manteiga e sempre fica mais gostosa. E também sem gordura trans, comentou Beck, relembrando uma conversa sobre saúde que tivera na escola. Certo, sem gorduras trans. Se bem que a sua bisavó não sabia nada sobre isso. Ela apenas achava que a manteiga deixava a massa mais gostosa. A mãe mostrou a Beck como cortar a manteiga e colocar a farinha na farinha e como usar a quantidade suficiente de água gelada para dar a consistência certa da massa. Beck já tinha cozinhado com a mãe muitas vezes antes, bolo e coisas assim, mas ela sempre resistia a deixá-la se envolver no preparo da massa para a torta, dizendo que eram muitos detalhes para uma criança. Ela ficou animada de novo quando a mãe lhe mostrou como testar a consistência e então fazer uma bola com a massa. Enquanto a massa descansava, Polly começou a fazer o recheio. Tudo tem a ver com o Hux. O que tem a ver com o Hux? O gosto do prato. Muito claro, fica com gosto de farinha. Muito escuro, fica com gosto muito forte. A cor é o segredo. Entendi. O que é o Hux? A mãe riu e pôs a mão no ombro da filha. Um dos nossos pequenos segredos que eu vou lhe ensinar hoje. No final das contas, Hux tinha a ver a farinha e manteiga que você ficava mexendo no fogo baixo por muito tempo, até que ficasse moreninho. As pernas de Beck começaram a doer por ficar em pé na frente do fogão por tanto tempo, mas ela não reclamou. Memorize essa cor, disse a mãe apontando para a panela. Deve ficar com essa cor. Beck tentou fazer exatamente isso. Afinal, se Hux era a chave para tudo, memorizar essa cor era uma informação fundamental. Beck se esforçou em guardá-la na memória. Ela se perguntou como eles chamariam essa cor em tamarisque. Comparada com as cores que tinha visto na noite anterior, essa cor seria bastante comum, mesmo sendo tão importante. O Hux e o frango ficaram prontos quase que ao mesmo tempo. Seria mais um segredo de família ou apenas coincidência? Sua mãe tirou o frango da panela para resfriar e então pegou uma concha do caldo de frango e misturou com o Hux. Fique mexendo até engrossar. Beck fez assim e observou a mãe adicionar mais 2 conchas de caldo. Era fascinante ver como a mistura absorvia o caldo. Quando ficou pronto, sua mãe lhe pediu para abaixar o fogo e lhe disse para deixar a cozinha por um tempo. Agora nós vamos descansar e picar. Picar as cenouras e o frango era fácil. Descascar as cebolas pequenas era mais difícil para Beck. Porém, sua mãe as descascava sem o menor problema. Isso era com certeza uma daquelas coisas que se adquire prática com o tempo. Estou fazendo alguma coisa errada aqui? Não, elas são muito chatas mesmo. Quando eu tinha sua idade, eu conseguia descascar umas 3 cebolinhas quando sua avó descascava todo o resto. Você está ganhando de mim.
Beck olhou para o balcão. Havia 5 cebolinhas descascadas diante dela. Nossa, eu sou quase 2 vezes melhor que minha mãe. Elas colocaram as cenouras, o frango, as cebolas e ervilhas frescas na panela sobre o fogão e deixaram cozinhar por alguns minutos, enquanto elas abriam a massa e cortavam em círculos para colocar sobre 3 formas individuais. Agora, só mais um detalhe, disse a mãe indo até o armário de bebidas. Ela pegou uma garrafa. Vinho de Marsala. Meu toque pessoal. Sua avó ficaria brava se me visse fazer isso. Apesar de ela adorar minha torta de frango, mas eu acho que um pouco desse vinho dá à torta uma outra dimensão. Polly foi até a panela, mexeu algumas vezes e então colocou um pouco de vinho. Ela sorriu furtivamente enquanto fazia, como se ela estivesse infringindo a lei ou algo assim. Agora está pronto. Prove um pouco. Beck pegou a colher e sorriu enquanto sentiu o sabor. Havia algo de familiar nele. Nada de estranho, pois ela já havia comido esse prato milhões de vezes. Mas não era só isso. O gosto era muito parecido com o gosto de barris. Que legal, eles tinham uma bebida em tamarisque que tinha o mesmo gosto da torta de frango da sua mãe. Claro, isso explicava porque a bebida tinha, a princípio, um gosto tão diferente. Ela se lembraria da próxima vez que a bebesse lá. Beck recheou as formas, colocou-as por cima e então as colocou no forno. Quando ela se virou, sua mãe a abraçou. A linhagem de grandes cozinheiras continua. A torta estava uma delícia como sempre, e Beck gostou de saber que ela tinha parte nisso. A conversa durante o jantar girou em torno do rito de passagem que havia acontecido naquele dia. Al ainda passou uns 5 minutos experimentando o novo sabor de Doritos que tinha sido lançado naquela semana. Quando ele saiu, Beck voltou a se concentrar na conversa que ela queria ter com a mãe e decidiu que ia deixar para quando fosse dormir. Todos, especialmente sua mãe, estavam de bom humor. Depois do jantar, elas foram para a sala assistir aos programas de todos os domingos à noite. Os Simpsons, King of the Hill e Desperate Housewives. Depois era hora de Beck ir para a cama. Quando a mãe veio para lhe dar um beijo boa noite, Beck se encorajou. Mãe, estava pensando uma coisa. O que é, querida? Polly respondeu sentando-se ao lado da cama. Você sabe o quanto eu gosto de ficar com você aqui com o Al e tudo mais. E eu realmente adoro a ideia de você me ensinar a fazer receitas da família. Mas eu estava pensando que talvez seria uma boa ideia se eu passasse mais tempo na casa do meu pai. Beck estava feliz apenas pelo fato de poder dizer o quanto queria, mas um olhar na expressão do rosto da mãe a lembrou por que os olhos dela se estreitaram e ela mordeu seu lábio inferior. Ela levou alguns segundos para falar alguma coisa, e quando ela o fez, inclinou-se para Beck e a olhou bem dentro de seus olhos. Por que você acha isso, amor? Ela pronunciou as palavras gentilmente, mas Beck podia sentir o estresse por trás da sua voz. Eu apenas acho que seria bom. Ele é, você sabe, meu pai. Ele é, Beck. E eu sei que você adora estar com ele, mas acho que as coisas aqui em casa estão boas, não é? Quer dizer, olha o que fizemos hoje. Eu só acho que não teria nada demais se eu dormisse na casa dele às terças-feiras. Eu passo o dia com ele de qualquer forma, então eu acho que não faria muita diferença. Bem, tem a questão dos seus deveres de casa. Quando o papai me pega, eu já terminei quase tudo. Eu posso fazer os deveres lá também. Eu fiz uma redação de inglês na casa dele ontem. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se
se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!